E olha, vou trazer informações agora sobre um caso de um assalto na Vila da Paz, aqui na Zona Sul de Teresina. Olha só, cadê a imagem do circuito de segurança? Olha aqui, ó. A imagem é o seguinte, meus amigos. Aqui tem um policial que está abordado por dois homens em uma motocicleta. Esse de camisa azul é um criminoso. E aí o soldado, olha, acho que é o sargento, não vou saber exatamente qual é a patente dele, mas é militar, policial. Ele é abordado e aí ele abre fogo contra o criminoso, atira no bandido. Isso foi na região ali, não estamos falando Vila da Paz, mas é ali nas imediações já da Parque Rodoviário. Ali, naquelas imediações ali, o nome da Avenida Celso Pinheiro, é aquela avenida ali principal que vai, Estrada da Alegria, conhecida assim, né? Estrada da Alegria. Aqui, ó, ele chega, o policial tá ali no carro, ele tá até utilizando uma camisa do Vasco da Gama, e ele abre fogo contra os criminosos. Atinge e fere um deles que precisou ser levado para o hospital, mas ele também foi baleado, e esse é o ponto. O policial militar também foi atingido após reagir a esse assalto. Está aqui o trabalho de atendimento às vítimas, né, as pessoas que participaram desse procedimento, aí no caso especificamente o criminoso sendo levado para o hospital, né, o assaltante sendo levado para o hospital depois de receber os disparos feitos pelo policial que reagiu a uma ação criminosa. A Micaela Ramos vai contar essa história para nós aqui no Jornal do Piauí. Micaela. O militar do Piauí reagiu a uma tentativa de assalto. Houve troca de tiros. O policial atirou na perna do assaltante, mas também foi baleado. O disparo de arma de fogo atingiu o abdômen da vítima. O caso aconteceu na noite de quarta-feira, na Avenida Celso Pinheiro, uma das mais movimentadas do bairro Parque Rodoviário, zona urbana de Teresina. Segundo a Polícia Militar, o sargento foi socorrido ao maior hospital de urgência do estado e não corre risco de morte. O policial militar passa bem, mas ele poderia ter cometido um latrocínio, ter matado um pai de família, não é por fato de ser policial militar não, ele poderia ter matado um pai de família. E a gente pergunta até quando que isso vai continuar imperando, mas isso a polícia militar não se pauta nisso. Se tiver que prender uma vez, duas vezes, 3 vezes, 200 vezes nós vamos prender, né? Mas a gente chama a atenção por essa circunstância para que toda a sociedade em si, né? Como eu digo, a responsabilidade não é só do judiciário, da lei ou da polícia, mas é a responsabilidade de todos, que a gente realmente repense qual o papel nosso como cidadão, como pai responsável por esses menores, né? Segundo a polícia, o assaltante baleado é um adolescente, reincidente na prática de roubos. Quando a notícia correu, rapidamente essas notícias correm em grupos, né, de polícia, e policiais militares disseram, quando identificaram, viram a foto, o nome, alguns já sinalizaram, ó, esse indivíduo aí, em menos de 72 horas, minha guarnição, composta por Cicrano, Beltrano, prendemos ele 2 vezes em menos de 72 horas, né? Foi preso, passou praticamente 48 horas, no dia seguinte já estava solto, cometendo crime novamente. É isso que nos chama a atenção, né? Mas como eu disse, a Polícia Militar não pauta nisso de coisa, é um tema a ser discutido, né? Mas nosso papel é esse, se ele for ter preso em 48 horas, 24 horas, quantas vezes necessário for, a gente vai fazer. O adolescente permanece sob custódia da polícia no hospital. Ele foi submetido à cirurgia e não corre risco de morte. O adolescente pode responder por ato infracional análogo ao crime de tentativa de roubo. A polícia continua à procura do segundo envolvido no crime. Você vê, né? Rapaz, adolescente envolvido, vai lá responder por um ato infracional análogo a uma tentativa de roubo. Mas, na prática, um homem armado apontando para um policial e tentando roubá-lo. Isso é um negócio muito sério, né? Que a gente essa falta de paridade, de compasso entre aquilo que diz a legislação e aquilo que a gente experimenta na realidade. Entre uma legislação montada para adolescentes que cometiam atos infracionais mais leves e os adolescentes dos dias atuais que se comparam a homens criminosos, se comparam a homens, não estou dizendo que são criminosos, porque a legislação nos impede de dizer isso, mas que são comparados, os crimes são análogos mesmo a crimes praticados por adultos. Perigosíssimos. Então, vamos ver, vamos esperar, deve passar por medidas de internação, enfim, para poder tentar construir aí uma ideia de ressocialização futura.